Bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha o nosso canal Multi-Inclusão. Agora no segundo segmento, que vamos falar sobre inclusão nas escolas, ainda com Miriam Fabiane Veloso. No final do segmento anterior, eu troquei o seu sobrenome por Velasco, tá? Me perdoe. Vamos falar agora sobre, basicamente, a gestão na escola e essa questão que foi colocada no final do primeiro segmento, que é a dificuldade que as escolas públicas devem estar enfrentando, que estão enfrentando, de fazer a inclusão, porque incluir é uma coisa, é uma necessidade urgente que precisa ser feita em todos os lugares, não somente das escolas, mas em todos os lugares, no campo de futebol, no jogo de tiro com arco, em todo lugar é necessário que haja essa disposição, essa predisposição civilizatória de incluir todo mundo. Tá? Então, mas a escola é o ponto aonde isso aparece mais, até porque crianças de diversas origens, com diversas situações, são colocadas ali, matriculadas, e a lei prevê isso. A escola não pode negar matrícula para ninguém. Tá? Então, como é que a escola pública, e uma escola pública de uma periferia, lá em São Gonçalo, está conseguindo tratar disso, e outras escolas que possam ser exemplos melhores? Miriam. Na rede municipal existe todo o apoio pedagógico, existe o mediador pedagógico que atua junto com a criança. E na rede estadual, eles têm o ledor para o aluno cego, DV, eles têm o intérprete, né, para o aluno deficiente auditivo, para ficar junto a ele na sala de aula, e eles têm também um mediador que atua também junto à criança que tem alguma necessidade específica de ler ou de interpretar algumas coisas. Esse mediador não é um professor. Não é um professor e não é um apoio pedagógico. Ele vai, como eu mencionei, o aluno de baixa visão, albino, ele possui um mediador que lê para ele e o ajuda a interpretar, a conhecer, mas não dando o resultado das atividades. É o aluno que vai fazer as atividades. Então, a gente está caminhando. Eu acho que a partir de uma cobrança maior, tanto da sociedade quanto do Ministério Público, o Estado e o município, eles estão sacudindo mais e caminhando melhor. Você citou uma sequência de condições de alunos, condições limitantes, né, inclusive deficiências, tá? Mas existe um aluno também que tem condições que são limitantes, mas não são evidentes. Tá? Por exemplo, um aluno cego, você sabe que ele tem deficiência visual. Esse aluno que você mencionou, que tem essa baixíssima visão, por ser albino, ele tem uma dificuldade evidente, até porque ele, sendo albino, ele mostra essa condição dele na pele, né? No cabelo e tudo. O aluno cadeirante, ele se transporta por uma cadeira de rodas. E existem outras condições que não são evidentes e que, por vezes, nem são deficiências. Um aluno com altas habilidades, por exemplo, ele não tem uma condição de deficiência. E pode ser uma pessoa que precisa de um apoiamento, de um apoio, de um acompanhamento. Como é que isso é resolvido dentro da escola? Aí é muito mais complicado você mostrar ao professor essa necessidade da compreensão dele, por exemplo, se você tem um aluno com TDAH, né? Nem precisa ter déficit de atenção, não. Mas um aluno hiperativo, ele tem a necessidade de sair realmente da sala. Então, a escola precisa estar preparada e falar, vamos juntar isso daí. Mesmo sem algo, você percebe que aquele aluno é hiperativo. Isso é muito difícil de enfrentar, porque não é que o professor vai explicar para os outros alunos não, explicar a coordenação. Que aquele aluno pode sair da sala a qualquer momento. É muito difícil. E é uma condição que não é evidente, né? Não tem uma deficiência. E como eu falo, assim, o gestor, então, a gente fica entre o administrativo e o humanizado, né? Que é olhar a parte do professor, a parte do aluno e a sua parte junto. Então, sim, você fica nesse conflito. Voltando ao TDAH, tá? Que é um aluno aparentemente todo normal, certinho, normal, tá? Que enfrenta essa condição,
O professor pode, inclusive, no segmento anterior você mencionou uma atitude incorreta de uma professora, tá? Ele pode não entender isso, achar que o aluno está abusando. O lugar comum pode prejudicar muito tanto o aluno como o próprio andamento da sala, se o professor não estiver capacitado para enfrentar aquela situação. E veja, nós estamos falando de uma situação. Então, diversas outras, como eu disse, uma miríade de condições vão aparecer. Então, a diretora, a gestão da escola tem que ser meio malabarista. Muito, muito. Se você, por exemplo, eu já tenho, né, eu já naveguei nessa linha da inclusão quando fui diretora municipal, onde eu trabalhava com o Centro de Inclusão Municipal. Então, quando eu vim para uma escola regular, eu já vim com essa experiência. E você passar isso para os professores, olha, peraí, vamos devagar, porque isso assim, isso é sábio, esse aluno precisa de uma atenção assim, e esse não, isso, professor, isso não é falta de respeito, é o jeito dele, vamos entender. Isso daí é visto como se você fosse você fosse permissiva. Você é uma direção permissiva. E a diretora passa a mão na cabeça a questão não é permissível, porque eu não permito falta de respeito. Sendo ele tendo, né, alguma comorbidade, ou ele não tendo nada. Falta de respeito é o princípio básico. Até como a gente fala a questão da generosidade, da gentileza e da educação. Isso aí não tem TDAH, não tem nada que possa ultrapassar então, isso. Miriam, a situação nas escolas públicas por falta de recursos. Tudo difícil. Por falta de capacitação, quando eu digo recurso, não é dinheiro, não. Eu estou falando de recursos humanos. Ela não tem condição de colocar um acompanhante, né, para cada aluno, que apresenta a cada um deles uma condição diferente da outra. O professor que está vendo a gente agora pode estar pensando assim, meu Deus, realmente a coisa não tem solução. O que você falaria agora para esse profissional? Porque educar é vocação. Eu sei porque eu já tentei fazer isso e desisti no meio do caminho. Eu fui professor, hoje não sou mais. Eu não tinha vocação, essa vocação que você e os seus professores demonstram. E na verdade você ainda trabalha com alguns professores que também são hiperativos, que também têm déficit de atenção, e alguns também são assim desafiadores, tem TOD. Sim. Então você tem que cuidar para você não surtar no meio disso tudo e tentar entender, porque você não pode ser só o mecânico, você tem que também ter o humano. Mas se você também for só o humano, aquilo ali também não vai funcionar. Então o que a gente tem que mostrar para o professor? Olha, estamos aqui juntos para a gente fazer o melhor que a gente puder, e eu estou aqui com a coordenação para ajudar você e junto com a família caminhar. Porque ontem eu atendi uma família, a mãe, porque eu tenho um filho autista. Mas olha só, o teu filho é autista, você está dando acompanhamento dele, mas a Sofia está gritando sua atenção. Você não está entendendo. Mas ela tem que entender que eu tenho que dar atenção para o autista. Para ela também. Sim. Entendeu? Então, o outro que não Esse é um outro universo que, de repente, em algum momento a gente pode conversar. Sim. Que é o universo de a família que não está preparada para enfrentar, da mesma forma que a escola também não está. Mas a família acha que a escola tem que estar preparada para enfrentar aquilo que ela mesma não consegue enfrentar, certo? E a família passa o problema, entrega a questão para a escola resolver. E a escola também não está preparada, talvez um pouco mais do que a família, mas também não está preparada. Olha só a sinuca que a gente fica. O governo precisa criar mais centros de referência para trabalhar com a inclusão, onde que vai trabalhar a família, escola e o aluno. Uma coisa mais holística, mais humana e mais... Que tenha em cada vamos bairro falar sobre o mote centro. aqui do nosso Multi-Inclusão. Tá? Isso começou lá no primeiro momento que nós falamos de criar esse canal, tá? Que era, fiz uma menção à música dos Beatles, All We Need Is Love. Todo mundo precisa de amor, de carinho, de atenção e tal. E hoje no mundo, infelizmente, as pessoas não estão dispostas, disponíveis a dar isso. Às vezes sequer para os seus próprios filhos. Tá?
e querem arrumar um lugar, um depósito de criança. Deixa eu colocar meu filho ali naquela escola que é ótimo, porque a Miriam é a diretora, tá lá, e aí você passa a ter um problema transferido para um lugar que talvez não tem todas as condições para atender aquilo. Como você disse, é necessário que a família, o próprio aluno, os pais e a escola sejam todos capacitados, acho que a palavra é capacitação, capacitados a serem mais generosos, mais humanos, mais disponíveis para o outro. Escutar. Eu gostaria então agora de pedir para você falar suas palavras finais, que já estamos chegando no final desse nosso segundo segmento. Eu sei que o tempo é pouco para um assunto tão extenso, tão importante, porque se há alguma coisa importante que nós possamos fazer na vida é educar, é ensinar, é cuidar dos outros. Então, poderíamos ficar aqui 50 horas falando sobre essas questões e colocando essa questão para você que está em casa, não? Para pensar sobre como você deve agir. Não é só para professores, os pais também, inclusive também para os alunos, que às vezes o aluno cria confusão, às vezes de propósito. Eu queria que você concluísse nosso podcast sobre inclusão nas escolas. Eu estava conversando com você, é que eu acredito muito assim, que a educação, ela realmente, é o único modo que eu falo para os meus alunos, somente os que são de perigo social, que fazem coisas ilícitas, eu boto lá na sala e converso com eles, olha, aqui você vai ter chance de mudar, lá fora você não tem chance de mudar não. E essa conversa que eu estou tendo aqui, olho a olho com você, é para mostrar a você que você vai ser o senhor da sua vida daqui para frente. Então, fechando só que a educação é um ato de amor e por isso um ato de coragem, como eu já disse Paulo Freire, né? E que é pela educação. E a gente tem que acreditar nela e trazer todo mundo junto. Como diz Milton Nascimento, um mais um, não sei se foi Milton, mas Milton canta essa música, que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Sempre mais que 2. 1 mais 1 1 mais 1 é sempre mais que 2. E 2 mais 2 é muito mais do que 4. Sério. Muito obrigado a você que está nos acompanhando nesse segundo segmento, quando estamos falando sobre inclusão nas escolas, com a presença da diretora Miriam Fabiane Veloso, a quem mais uma vez agradeço pela sua disposição, seu tempo, seu carinho de estar aqui conosco, e espero que essa seja mais uma semente que germine para que a gente possa ter um mundo mais incluído, um mundo que faça da inclusão o seu dia a dia, tá? Que a gente consiga, como Miriam disse, né, pela educação, atingir o coração das pessoas. Amém.